Oi, boa noite. Eu sou a aluna Vitória Pinheiro e eu vou falar agora sobre bioterrorismo. Então, o que é esse bioterrorismo? O bioterrorismo, ele é a liberação intencional ou então uma ameaça, de liberação de agentes biológicos. Esses agentes biológicos podem ser vírus, podem ser fungos, bactérias ou outras toxinas. A liberação e a ameaça dessa liberação, elas vão desencadear doenças e mortes em uma população saudável, ou numa população de pessoas, ou pode ser numa população de animais ou implantações, enfim, etc. Qual o objetivo do bioterrorismo? Bom, o objetivo bioterrorista é justamente promover os objetivos pessoais, objetivos sociais e políticos, causando a sensação de que o governo não pode proteger os cidadãos. Então, os cidadãos eles entram em um colapso, sabe? A sociedade entra em um colapso porque ela se sente desprotegida. Esse é realmente o objetivo do bioterrorismo. O bioterrorismo, nesse século, ele foi instituído como uma forma como uma arma realmente, Até em algumas guerras ele foi utilizado. Quais são as armas biológicas mais utilizadas? Bom, foi feito um estudo indiano para a publicação de um artigo em uma revista, que eu vou citá-lo mais na frente. E segundo os autores desse estudo, os ataques bioterroristas eles podem ser causados por qualquer micro-organismo patogênico. Só que esses micro-organismos, como eu citei anteriormente, que podem ser vírus, bactérias, fungos ou outras toxinas, para que eles sejam eficazes como agentes bioterroristas, eles precisam produzir um determinado efeito, e esse efeito tem que ser consistente, esse efeito aí tem que ser no nível considerável de morte ou de doença em baixas concentrações, para que a eficácia, entre aspas, dele seja maior. Para desenvolver uma arma biológica, agentes biológicos encontrados na natureza, eles podem ser modificados por um grupo terrorista. Então, os bioterroristas, eles geralmente fazem isso. Eles pegam agentes que são disponíveis na natureza e modificam eles, fazendo com que eles se transformem em armas biológicas. Porque eles vão se tornar mais perigosos por conta dessas modificações feitas em laboratório. De modo geral, a ideia é que esses agentes possam ser transmitidos de pessoa para pessoa, e a infecção deve levar horas ou dias para se tornar aparente, o que permitiria um maior número de infectados. Esse cenário ele foi visto ultimamente, de 2019 para cá, porque muito se falou da questão bioterrorista relacionada com a pandemia do Covid-19, que eu vou falar um pouco mais na frente. Ainda sobre as armas biológicas mais utilizadas, o agente a ser escolhido ele deve ser altamente contagioso, ter um período de incubação curto e previsível. E a população-alvo ela deve ter pouco ou nenhuma imunidade contra o organismo, então é mais interessante que ele seja, entre aspas, novo. O agente ele deve ser passível de produção em massa, difícil de identificar na população-alvo, e pouco ou nenhuma profilaxia ou tratamento deve ser disponível na população nativa para que o efeito dele sobre a população seja ainda mais devastador, realmente para ser encarado como uma arma, como uma ameaça. De acordo com o estudo indiano, que eu falei que vou citar mais à frente, os agentes bioterroristas mais usados são esses que estão no quadro: Bacillus anthracis, que é a bactéria responsável por causar a doença do anthrax, a Clostridium botulinum, que é a bactéria que desencadeia o botulismo, a Yersinia pestis, que é responsável pela peste, varíola maior, que causa o vírus da varíola, que foi utilizado há tempos, a Francinella tularensis, que é a bactéria que causa a tularemia, ou também chamada de febre do coelho, e o arenavírus ou filovírus, que são alguns dos tipos que causam febres hemorrágicas, E além desses agentes, existem outros não agentes diretamente, mas outros alimentos, ou agentes que poderiam ser usados em um ataque bioterrorista, incluindo também as armas biológicas sintéticas, que também são produzidas por esses bioterroristas.
Como eu falei, né, muito tem se falado do bioterrorismo desde o ano de 2019, finalzinho do ano de 2019, que foi quando começou a desencadear a pandemia do Covid-19. Então, eu coloquei esse ponto falando da relação do bioterrorismo com as epidemias. Então, existem muitas conspirações, né, a respeito do bioterrorismo relacionado com pandemias, só que não há consenso de que nenhuma epidemia ou pandemia tenha surgido a partir da criação de um vírus em laboratório e que esse tenha se espalhado de uma forma proposital. Isso porque, se for pensar logicamente, é muito difícil controlar um vírus. E se for um vírus criado para uma explosão de uma pandemia, isso colocaria em risco os próprios criadores, né, os próprios terroristas. E aí muito se falou sobre a possibilidade do vírus do Covid, né, do SARS-CoV-2, ter sido criado em laboratório, ter sido espalhado propositalmente. Por isso que eu coloquei essa observação. Só que não há provas do uso e do desenvolvimento proposital e planejado do vírus da Covid-19. O consenso é de que o agente infeccioso da Covid tenha sido de origem natural e nasceu de uma zoonose, né? Ou seja, ele foi desenvolvido naturalmente por conta de um animal silvestre e ele se disseminou de uma forma natural também, por conta desse animal. E o que se pode fazer? Como eu falei, foram realizados estudos, né, por autores indianos de um artigo sobre o bioterrorismo. E ele foi publicado na revista científica Medical Journal Armed Forces India, que é essa sigla aí. E eles apontam que para conter eventuais ataques bioterroristas, os países eles precisam manter um sistema de saúde pública com uma forte vigilância de doenças, com a capacidade de investigação epidemiológica e laboratorial rápida, né? E com gerenciamento médico eficiente. Só que além disso, atrelado a isso, tem que ter uma boa comunicação com a população local e com a disponibilização de informações seguras, porque como eu falei lá no começo, o objetivo do bioterrorista é justamente para conseguir atingir os seus objetivos sociais e políticos, ele quer fazer com que pareça que a população ela não tem nenhuma segurança, né? Com que os países, o governo não oferece nenhuma segurança para a população. Então é muito importante que haja uma boa comunicação do governo com a população local. E essas foram as referências que eu utilizei.